Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui nessa manhã para deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, tempo de pandemia. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 6 do livro de João, tá? João capítulo 6, versículo 2, Jesus havia se reunido com os seus discípulos e ele ia atravessar o mar de Tiberíades. E a Bíblia diz que, de repente, Jesus olha e vê uma multidão seguindo ele. E ele pergunta para seus discípulos como alimentar aquela multidão. Principalmente, ele faz a pergunta para o Filipe. E Filipe, ali, ele não se define com relação ao que fazer. Ele não sabe, Jesus já sabia como fazer, como proceder. Mas a Bíblia diz que ele já incitou Filipe a responder porque ele já tinha a resposta para aquela situação. Filipe olha ao seu redor e vê um rapaz e diz assim, tem aqui um rapaz, tá? Então Filipe não conhecia quem era, não sabia o nome. Então a gente vê que nesse momento, os discípulos ficam atordoados. E muitas das vezes, trazendo isso para a nossa vida, nós ficamos também diante de uma situação, dessa pandemia. Nós não sabemos o que fazer e nem como fazer, porque o vírus ele está solto, E a infecção ela vem através das mãos, através do contato físico, através do respirar, principalmente é uma doença, que atinge os pulmões. Mas Jesus vai dizer para Filipe, para o povo se assentar, tá? E o que é apresentado a Jesus é apenas alguns peixes e alguns pãezinhos, alguns pães. E a Bíblia vai dizer que Jesus manda o povo assentar. Querido, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nós temos a resposta para o povo. Nós somos os porta-vozes de Deus para a humanidade. A resposta está em mim, a resposta está em você. Então, tome atitude. Diante de uma situação difícil, diante dessa pandemia, tome sua atitude, declare, profetize. Tá? Diga para os ossos secos, dá uma palavra para os ossos secos dessa pandemia, para que os ossos ouçam a palavra do Senhor. Foi assim que Deus perguntou ao profeta Ezequiel, no capítulo 37, pode viver esses ossos? Ezequiel foi a resposta para aquele povo, profetiza, e a Bíblia diz que estava num vale de ossos secos. Nós conhecemos bem, você conhece essa história, se você for cristão ou leitor da Bíblia, não importa. A Bíblia vai dizer que Ezequiel profetizou, conforme foi dado ordem. Então, há uma ordem sobre mim, sobre você, para alimentar uma multidão. Há uma ordem sobre mim e sobre você para decretar, para profetizar, que nós temos a resposta. Então, tome atitude, meu querido. Tome atitude diante do Senhor nessa manhã, nesse dia, você que está assistindo esse vídeo, tome atitude diante do seu desemprego, tome atitude diante do seu medo, da sua depressão, tome uma atitude digna de um servo de Deus, porque a pandemia vai passar. Há 100 anos atrás, 98, não sei, houve uma peste também igual a essa. Milhares de pessoas morreram, que não seja eu e nem você, porque há uma palavra na minha boca e no meu coração, a palavra da fé que nós pregamos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Tem um dia abençoado na presença de Deus, sabe? De repente você não tem nada, você não tem pão, não tem peixe, para que haja multiplicação do seu milagre, mas você tem a fé, você é a esperança para esse mundo em chama, você é a esperança para a solução dessa humanidade, Deus chamou você. Você é o porta-voz de Deus. Então, exercite a sua fé. Use a sua fé. Mande o povo assentar. Profetiza sobre o povo. E a história vai dizer que ainda sobraram, alimentaram-se 5.000 pessoas, fora as crianças. E a Bíblia diz que ainda sobraram, meu irmão, 12 cestos. Um para cada discípulo. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. E eu repito para você, você é a resposta nessa pandemia para esse mundo
que está em chama. Deus te abençoe. Aqui é o pastor Elvio, da Igreja Batista Aliança Eterna, nos Verdes Mares, Macaé. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Amém.